Muito bem, vamos lá com o mesmo tema, né? Esse tema, ontem eu até comentei, falei pro Ricardo isso, né? E isso aí até o dia 13 vai cansar, né? De tanto se falar em Dino e de tanto se falar em coisas óbvias, né? Coisas óbvias. Todos os integrantes aí dos últimos anos indicados politicamente, porque é uma indicação política. Não, mas agora não, agora com o Flávio Dino tem que ser diferente. Não pode ser uma indicação política. Eu gostaria de entender a cabeça desse povo que tenta fazer barulho, mas enfim. Vai lá, começa contigo, Ramon. Seja bem-vindo ao News 5.1. E aí, o Flávio Dino anda se explicando, falando o óbvio, isso para mim é o óbvio, não pode ter lado político, né? E nisso tudo, entendeu, Ramon, o que eu mais acho curioso, entendeu, é que se tem alguém que tem capacidade, né, profissional, qualificação profissional para o STF ou qualquer corte do país, é esse senhor Flávio Dino com o currículo que ele tem. Isso não é ideologia política, estou falando currículo vitae. Lembra do currículo vitae? Por favor, fica à vontade. Cumprimento Cícero, Buiú, companheiro de bancada, Moisés também, Ricardo Frota, que faz dias que eu não via, Ricardo, um prazer revê-lo novamente. E cumprimentar você, telespectador, telespectadora, que nos prestigia com a sua audiência aqui no News 5.1. Até o dia 13, o dia da sabatina, é um dia muito bom para sabatinar o Flávio Dino no dia 13. Teremos essas conversas aí, essa retórica contra a indicação do ministro Flávio Dino. A verdade é que os 3 últimos ministros da Justiça, à exceção daquele que fraudava o processo, foram indicados do Supremo Tribunal Federal. O Temer indicou o ministro da Justiça Alexandre de Moraes, né? O Bolsonaro indicou o André Mendonça e o presidente Lula agora indica Flávio Dino. Como você disse, é um homem que tem todas as prerrogativas necessárias para assumir a cadeira no Supremo. É alguém que já assumiu cargos nas 3 esferas, foi governador, foi deputado federal, né, já foi juiz federal, foi presidente da Associação Nacional de Juízes, foi secretário nacional do Conselho Nacional de Justiça, né, juiz federal por 12 anos. Aliás, foi o primeiro da turma no concurso que ele fez. O concurso dele é o mesmo do Moro, ele foi o primeiro colocado. É uma figura aí pública, né, um camarada que não tem nada que atente contra a sua conduta, é aquilo que a Constituição define: notório saber jurídico e conduta ilibada. Isso o Flávio Dino tem de sobra. O resto é só chororô de gente querendo desqualificar alguém que nesse momento, não estou dizendo que tem alguém, que não tem ninguém tão bom quanto ele, mas que nesse momento é um dos melhores quadros que a República tem para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Esperamos aí que o Senado tenha sobriedade na hora do julgamento e conduza a indicação do presidente Lula à Suprema Corte do país. Muito bem, agora sim, Ricardo Frota, por favor, seja bem-vindo ao programa. O seu comentário mais uma vez, né, já que ontem você já fez uma análise sobre isso, mas eu agora vamos lá sobre essa fala do Dino, citando que não, para mim, citando o óbvio, né, que o tribunal não pode ter lado político. Eu reforço o que eu disse ontem. Não se trata de capacidade, não se trata de currículo, mas antes de entrar eu quero cumprimentar a bancada, Ramon Cujuí, dizer que eu lamento que não tenha conseguido alcançar o objetivo de continuar na presidência do partido, e eu falo isso sem nenhuma demagogia. Para mim era uma pessoa mais competente para estar lá à frente, como vinha exercendo aí a sua função. Eu acho que o Diretório Municipal do PT perdeu com a saída do Ramon Cujuí. Cumprimentar o Buiú, Arnaldo Buiú, meu amigo Moisés Cruz, combatente, em especial a nossa audiência que nos prestigia mais uma vez. O Flávio Dino, esse discurso ele não cola. Ele não cola porque ele está tentando mudar, né? Ele está querendo dizer que não se trata de uma decisão política, que um ministro da Suprema Corte não tem que ter viés político, partidário, o que é mentira. A vida do Flávio Dino foi ser político. E se esse não fosse o critério do Lula, se o Lula não quisesse um braço dele na Suprema Corte,
ele teria indicado milhares de pessoas aí que têm um currículo igual ou até melhor do que o Flávio Dino. Politicamente, ele tem um currículo extenso na vida pública, mas de capacidade como juiz, de currículo mesmo, títulos e mais títulos, eu tenho vários magistrados aí que têm muito mais do que ele, doutorado, pós-doutorado, curso em Harvard, enfim. Então esse discurso dele cai por terra, ele está ali, a gente precisa deixar isso muito claro e pontuar. O Flávio Dino, ele está ali a serviço do Lula, mesmo porque o Lula não ia perder um ministério, alguém que ele julga ser altamente competente, uma pasta super importante, que é o Ministério da Justiça e Segurança Pública, para poder colocar ele na Suprema Corte. Então ele está fazendo essa mudança, ele fez essa escolha, não é pelo critério técnico, é pelo critério político. Ele precisa reforçar as alianças que ele já tem hoje, ele já tem a maioria, só tem 2 pessoas que foram indicadas pelo Bolsonaro, que não foi um critério político, porque os 2 que foram indicados pelo Bolsonaro não eram detentores de mandatos. Nunca foram deputados, nunca foram senadores, nunca foram governadores, absolutamente nada. Foi o critério técnico. Já o Flávio Dino não, é um critério político, a gente sabe disso. A gente não precisa ser muito especialista em política para entender que o Lula está reforçando o time que ele já tem na Suprema Corte. Isso é ruim, isso é péssimo, porque ele não vai estar ali atendendo a população brasileira. Ele vai estar ali atendendo os anseios e os interesses de um partido que ele faz parte. Ele já se declarou em várias entrevistas que ele é comunista. Então ele vai levantar a bandeira do comunismo, ele vai levantar a bandeira da esquerda. Todas as decisões do Flávio Dino como ministro do STF, obviamente, isso é uma questão de lógica, porque não tem como dissociar, não tem como ele falar que a partir de agora, quando ele for ministro do STF, ele vai colocar uma roupa diferente, ele vai vestir uma toga e a partir dali ele não pensa mais como a esquerda. Não tem como. A vida dele, ele sempre respirou a esquerda, ele sempre respirou o comunismo e todas as decisões que ele for tomar, porventura, se ele passar pelo crivo do Senado Federal, será no sentido de não contrariar o espectro político dele, o espectro ideológico. Ele não vai contrariar a esquerda. Jamais ele vai votar numa pauta que favoreça a direita, porque naquele momento ele está a serviço de um partido, ele vai continuar fazendo aquilo que ele vem sinalizando. É querer tolir a liberdade de expressão das pessoas, é aquelas pautas que ele defende da liberação, da regulamentação das drogas, o aborto, a legalização. Então, todas as pautas de esquerda que chegar, porventura, na Suprema Corte, ele já estará, isso daí não é segredo, não é mistério, não é surpresa para ninguém. O voto dele vai ser sempre favorecendo o espectro político dele. Isso é ruim. Na democracia, quem exerce a função de ministro de uma Suprema Corte, como acontece lá nos Estados Unidos, que a Suprema Corte de lá é independente, eles não dão entrevista, eles não se manifestam em redes sociais, como tem feito o Alexandre de Moraes, na torcida pelo Flávio Dino, já vão articular com os senadores para tentar. Eles não poderiam fazer isso. A Suprema Corte deveria ser técnica e não está sendo técnica. Ali, o que predomina é o ativismo político, é a ditadura da toga. Arnaldo, por favor, sua vez. Seja bem-vindo. Meus cumprimentos a todos os telespectadores, os nossos velhinhos, a toda a população de Porto Velho. Cumprimentar o doutor Ricardo Frota, Moisés, Cícero e Cojuê. Olha, vai ser uma festa. Vai ser uma festa para todos aqueles que buguinam pela justiça, pelo entendimento, pelo diálogo e pela humanização do Supremo, porque Flávio Dino tem grande passagem naquilo que se diz, grande conhecimento naquilo que se diz questão de direitos humanos. Obviamente que a gente sabe que o Supremo só julga coisas correlatas à Constituição. Ele não diverge de outros. Se a matéria não for constitucional, nem lá em cima chega.
Então, são matérias de relevância, de repercussão geral, que ele tem que, como diz o outro, sendo aprovado, dar o seu pitaco. Ontem eu disse que eu preferi o Flávio Dino dentro da política que dentro do Supremo, porque nós iremos perder um grande político nesse país. Político esse com capacidade, inclusive, fim do mandato do presidente Lula, disputar uma presidência da República, uma aliança de esquerda. E por que não? Não quero dizer que ele, estando no Supremo, não venha fazer isso, porque pode ocorrer. Ele pode pedir, ao tempo que ele entrar a aposentadoria, né, Cojoe, em qualquer tempo, e voltar de novo, assim como ele fez o juiz federal e disputou a Câmara de Deputado Federal e tudo. Não óbvio. Mas eu acho que ele teria mais visibilidade dentro do governo Lula. E o único recado que eu tenho é o seguinte, para aquele pessoal, não estou chamando vocês porque eu parei com isso, porque eu quero paz. Eu não chamo mais ninguém de gado e nem de patriotário, porque eu quero paz. Mas esse pessoal que o pessoal ia chamando de gado e patriotário, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, é chicote duplo. Moisés Cruz, seja bem-vindo, sua vez. Boa tarde, Cícero, e em nome do meu amigo Ricardo Frota, o grande guerreiro aqui do programa da bancada, eu cumprimento os demais colegas de bancada. E a todos vocês de casa, que eu já costumei chamar de Nação Rema, sejam todos muito bem-vindos e participem. Cícero, eu quero começar prestando a minha continência, a minha homenagem a Cleci Cardoso, uma senhora de 46 anos, que foi brutalmente assassinada e estuprada com as 3 filhas que ela tinha. Exceto a de 10 anos, as outras foram estupradas pelo bandido, que estava, pasmem os senhores que estão em casa, solto, trabalhando, andando na rua, de cara limpa, andando lá em Sorriso, Ricardo Frota, lá. E aí, procurando uma vítima, ficou numa casa, trabalhando ali de pedreiro, fingindo, né? Observando uma movimentação, invadiu a casa e matou a família inteira. Essa daí eu coloco na conta da justiça, coloco na conta de vocês, deputados, que são contra endurecer penas, coloco na conta de vocês que são a favor de saidinha, tá tudo na conta de vocês. Vocês têm a mão suja de sangue e um dia vocês vão responder por todas essas tragédias que acontecem no nosso país. Com relação ao Flávio Dino, o Flávio Dino te enganou. Você que é do Maranhão foi enganado pelo Flávio Dino. Eu digo e assino embaixo. Por que ele enganou você? Porque, Ricardo, ele disse que queria ser senador. Agora eu pergunto para você, telespectador, principalmente você da turma do Todes, você que votou aí no Flávio Dino, você que é... Eu pergunto você, qual foi a vez que ele sentou na cadeira de senador? Qual foi a hora, o dia, o minuto que Flávio Dino foi senador da República? Botou uma Ana Paula, que a gente não sabe de onde é, nem de onde veio, nem quem é, nem nada. A UOL fez uma matéria completa, Ricardo, sobre essa Ana Paula. Ela não tem nada de relevância, inclusive a UOL disse que a audiência de maior relevância dela, ela foi uma gafe, ela foi uma tragédia, ela não sabia que era general, não sabia dizer nada com nada, não sabia fazer as perguntas, e ela foi motivo de chacota. Foi motivo de chacota, meu povo. É o Flávio Dino, esse mesmo, que quer ser ministro, enganou você, você votou nele. Você confiou nele para ele ser senador da República. E fico alerta para você, meu irmão, quando for votar em alguém, pelo amor de Deus, saiba quem é porque lá é tampão, esse senador não tem um voto. São tampão, mas eles vão assumir o poder como se fossem votados. Não tem voto, não tem liderança, ela não ganhou para nada. Virou vice-prefeito na cor de outro. Quando ela vai para uma eleição, ela perde. Mas sempre fica naquela carona, questões ali, regionais ali, e conseguiu chegar ao Senado, e vai ficar 8 anos na cadeira, meu povo. Vamos levar o país mais a sério. Vamos saber quem está ali de vice na chapa ali, na majoritária. Vamos ter responsabilidade. Agora o Flávio Dino enganou o povo. Disse que queria ser senador e está indo para o STF. E vai passar, viu, Ricardo? Infelizmente o Senado nosso, meu povo, é um Senado fraco. Rodrigo Pacheco já está com Lula. Agora é engraçado, né? Quando o Bolsonaro foi para a Arábia Saudita, foi se encontrar com um ditador saudita. Essas eram as matérias, Cícero. Bolsonaro se encontra com seu amigo ditador saudita. Agora o mesmo ditador saudita, meu povo, pasme, está sendo tratado pela imprensa como príncipe saudita. Mudou, a mesma figura mudou. Agora é príncipe. Quando era o outro era ditador. Não dá para aceitar uma imprensa dessa militante, velhaca. Velhaca. Porque para um é ditador saudita, para outro, seu Buiú, é um príncipe saudita.
As mesmas personagens só mudou de Lula para Bolsonaro. Mas... Aí um tem tratamento diferente. Eu não vejo não, Buiu. Tudo é joia. Tudo é joia. Porque é palhaçada dessa mídia. É tudo joia. Descarregar mesmo, é palhaçada. A outra coisa. Aí o camarada pega o seu Dino, gasta quase 10 milhões do povo do Maranhão, Ricardo, para comprar respirador para você aí na Covid, que estava lá precisando viver, e jogou fora esse dinheiro numa empresa que vendia produtos de maconha. É isso aí. Ele não foi atrás do dinheiro, nunca chegou respirador no Maranhão. O Flávio Dino deixou o Maranhão falido, está entre os piores estados da federação, não figura nem entre as 200 cidades melhores em DH. A situação toda, e aí recebe um prêmio pela incompetência, por dizer que vai perseguir pessoas na liberdade da internet, que ele diz que é combativo com o cidadão. Me mostra um trabalho dele combativo. Foi lá na favela, o que ele melhorou a vida da mulher espancada da favela? O que é a vida do cidadão que sai 4 horas da manhã para trabalhar na favela, e que vive oprimido pelo tráfico, ele mudou a vida da pessoa? Em que melhorou? Eu pergunto, eu faço pergunta e quero respostas. Me diga o que a ida do Flávio Dino resultou, Ricardo Frota, e melhora para o cidadão que vive na favela. Quem ir para a favela lá passear é muito fácil. Eu quero saber qual foi o resultado prático da ida dele lá na favela para quem mora lá na favela. Agora quer ser ministro do STF e disse que agora ele não tem mais cor partidária. Ele deixou e ele dizia que era fã de Stalin, que mandou matar. Olha só, telespectador. Stalin mandou matar de compatriota 17 milhões. Em campo de concentração. E o senhor Flávio Dino tem depoimento dele na internet, Ricardo, dizendo que é fã de Stalin. Tá bom pra você? Uma pessoa que segue um fruto podre, vai dar que fruto bom? Jesus já dizia que uma árvore podre nunca vai dar fruto que preste, rapaz. Se esse camarada diz com a boca dele que é fã de um ditador, que é fã de um genocida, como é que ele vai ser alguma coisa que preste? É perseguir jovens, é perseguir pessoas na internet, é estar preocupado com regulação de diz, vai botar pra cima, que ele vai regular tudo, ele é o cara. Agora você não vê ele tomando arma de CAC, de cidadão de bem, você não vê ele tomando arma do tráfico. Então, meu povo, a ida do Flávio Dino é a falência da justiça no Brasil. Muito bem, o Arnaldo pediu 30 segundos, vai lá, Arnaldo. Não, é só que eu queria entender aqui, porque o sistema prisional e a segurança pública é feita aos estados e aos municípios. O município corroborando em parte com a iluminação pública, com a guarda municipal. E o que me choca é a veemência do discurso do Moisés, mas ele não diz que o governador, onde tem esse assassino, cuja responsabilidade, e o estado onde teve assassino que matou essa evangélica, mais pessoal que é no Mato Grosso, né? É um estado eminentemente bolsonarista. Muito bem, o Ramon pediu 30 segundos. Eu fiquei assustado com Moisés, essa fúria toda, né, contra o Flávio Dino. Moisés, esse ano, o Ministério da Justiça bloqueou mais de 3 bilhões de reais do crime organizado. Eu fico sempre desconfiado de quem você fera muito contra o Ministério da Justiça. Ano passado foram 300 milhões. Tem um setor da sociedade que gosta quando a polícia invade a favela e dá tiro nas pessoas. Agora, quando se trabalha com inteligência, bloqueando, pegando os grandões, aí os pequenos que servem os grandões ficam gritando. Eu tenho uma desconfiança pesada com esse pessoal, né? E o Ricardo vem falar de uma corte técnica. Eu fiquei imaginando que seria uma corte técnica, né? Botar o Diniz, o Guardiola, o Klopp, né, o Ancelotti ali e o Mourinho. Aí teria uma corte técnica. O resto é conversa fiada de quem está com dor de cotovelo. Você coloca o Fernando. O juiz. O Diniz no começo. Não, primeiro foi o Diniz. O juiz tem que entender, sem paixão. Se o Dino é tão bom do jeito que tu acabou de falar, o cara é o bambambam do ministério, por que ele vai sair? Ninguém mexe em time que está ganhando. Não é assim, Moisés, que funciona? Se tu tem um time que é forte, que toda partida ele ganha, por qual motivo que tu vai tirar algum jogador do teu time, Moisés? Exatamente. Não tem sentido nenhum. Por que tirar o Dino do ministério que está dando certo, que está resolvendo os problemas de segurança do Brasil, que apreendeu não sei quanto, em segundo os números do Cujuí? Eu não, 3 bilhões, tem qualquer número, é só pegar os relatórios. Para estar lá na Suprema Corte, não faz sentido. Não faz sentido, Cujuí. Não adianta tentar enganar, que isso não cola. A gente sabe que a ida do Dino para o STF é para os interesses, para defender os interesses do Lula e não da população. População,
Eles Vocês não tão disseram o nem aí mesmo pra com relação ao vocês. Zanin, que era advogado Eles do Lula. não estão nem aí Eles pra disseram vocês. isso com relação ao Zanin, que era advogado do É Lula. imoral. Porra, Um advogado, não tem nada um de amigo. moral não, meu querido. A Suprema Corte ela tem que estar ali sem conchavo, sem aliança com político. Ela tem que estar ali para servir a população. Você está afirmando que a pra servir o Suprema Corte tem Brasil. aliança com político, Não é é isso? para servir a Suprema Corte, serve políticos. Ela não serve a população. Eles não estão ali brigando pelos interesses do povo, e sim dos interesses de políticos. Então o Dino será mais um braço do Lula. Isso vocês podem ter certeza. Vai ser uma grande ameaça para aquela Suprema Corte. Eu espero que o Senado não aprove esse nome. Presta bem atenção, senadores de Rondônia. O povo vai estar de olho em vocês. A gente já sabe que tem um que está bem inclinado para a esquerda. Esse nome será lembrado nas próximas eleições. E vai ganhar de novo, hein? Quem é que pediu 30 segundos, Moisés? Vamos lá, pessoal, procura aí. Olha, vamos deixar de ser preguiçoso? Que é preguiçoso não vai para lugar nenhum. Procura aí. Principalmente você que é canhoto, da turma do Todes. Veja lá uma fala do Lula dizendo o seguinte, seu Buiú. Indicar amigo, Cícero. Olha o que ele disse. Indicar amigo para a Suprema Corte é um retrocesso. É um atraso. Eu não quero falar a palavra difícil. Retrocesso é atraso. É coisa do passado. Não presta. Não serve. Não vale nada. Agora, depois que ganha, seu Buiú, eu quero ver sua cara para explicar pro povo isso aí. O senhor e seu Cujuí. Como é que essa fala do Lula... E explica pro meu povo. Eu quero que você explique pro povo, seu Buiú e Cujuí, essa fala do Lula dizendo, Cícero, que indicar amigos para a Suprema Corte era coisa do passado, que era retrocesso. E explica agora. Não foge, não. Você queria que eles indicassem inimigos, é isso? Não, mas ele disse... Quer indicar inimigo? Eu não estou entendendo. Ele fugiu da frase. Lula disse em 2022, tá o vídeo na internet, dá um Google, dizendo, indicar amigos para a Suprema Corte é um retrocesso. Eu quero que vocês expliquem agora pro meu povo. E eu estou lhe perguntando, você quer que ele indique inimigo? Então pronto, é isso? ele assumiu que É mentiu. isso? Tá vendo É aí? isso? Ele assumiu que o Lula tava mentindo, como continua mentindo. Você está Não. parecendo um menino da quinta série. Eu- Você Quer dizer que- mentiu. Quer dizer que quem não é teu amigo é teu inimigo, Cujuí? Cícero. Quem não é teu amigo é teu inimigo? Essa premissa que tu tá falando, Viu, aí vai Cícero? indicar inimigo? Não. Ele não precisa ter... Pessoas isentas. Bastava indicar Não tem alguém que não ninguém tenha isento. proximidade íntima com ele, só isso. Vai lá, Arnaldo. Eu só acho que o presidente Lula mudou de literatura. Ele, de repente... Ah, mudou por conveniência, então, Bruno. Não, mudou de literatura. Ah, entendi. Ele deixou Pra o enganar livro- o povo. Ele deixou o livro de Nicolau Maquiavel de lado e passou a usar, né, um livro onde que tem bom senso. Só Nicolau Maquiavel que diz que você, quando vai para uma batalha, lute e vença com seus amigos, depois extermine os seus amigos e coloque os inimigos, que o preço vai ser mais Muito bem, vamos lá. O Moisés, eu quero fazer um adendo aqui ao seu comentário lá sobre o caso de Sorriso, que eu achei muito pertinente, né? Essa violência que você falou, né, desse cara que estava solto. E aí eu acabei me lembrando aqui que 2 anos atrás a gente teve um outro criminoso solto, né, que matou 2 estudantes e feriu uma professora no interior do Paraná. E mais um outro criminoso que estava na rua, que matou um estudante lá no Rio Grande do Sul. Isso 2 anos atrás. E concordo com você que a gente, de maneira nenhuma, como é que você vai culpar o Bolsonaro ou o ministro da Justiça do Bolsonaro na época por uma questão que não é de governo, é uma questão de lei, de justiça. Ou seja, se esses criminosos tinham direito a alguma benesse, eles estavam na rua, como foi o caso agora de Sorriso, um cidadão que eu entendo, ou um sujeito que eu entendo que não deveria Tinha estar na rua, assassinato, já porque- estupros, Pois é. tudo isso estava na rua. Mas isso é uma coisa, Moisés, que tem milhares no Brasil. Infelizmente, o Brasil não é só em Sorriso. Aqui em Cícero, Candeias, e aqui outra em Porto coisa, Velho, só pra tu- lá em Belém. Só para você abismar mais ainda, aquele jovem que foi executado, Ricardo, os 3 ladrões que estavam que mataram o jovem lá naquele show, teve um show aí lá no Rio de Janeiro, o cara que estava solto, tinha anotações dele, 14 anotações, foi solto na audiência de custódia, incluindo o assassinato. E o cara foi solto, meu povo. Então, quando eu cobrei, não cobrei do Flávio Dino, eu cobrei dos deputados. Isso cabe às casas de leis. exatamente. São os nossos deputados que têm a mão suja de sangue. Cobrar os parlamentares. Sim, concordo mas contigo, por que eu exato. cobrei do deputado de esquerda? Porque quando foi semana passada, de esquerda. que queriam endurecer a lei, a esquerda foi contra. É por isso que eu cobro, porque eles não quiseram, na prática, endurecer a lei e evitar os crimes. Então, se eles são omissos, eles têm a mão suja de sangue. Mas a direita tem a maioria lá. Sobre essa questão, sobre o comentário que vocês fizeram aí, em relação ao Flávio Dino, que
é político, o foco é a indicação política, não o currículo dele, né? Eu fico me lembrando de um jornalista de infância que eu sempre fui fã de Hélio Costa, Lucas Mendes e Cílio Bocaneira. Eu era garoto, eu olhei, pô, esses caras correspondentes, o top das galáxias. E o Hélio Costa viu o Ramon Cujuí, um excelente correspondente, virou governador. Ou seja, o fato de entrar para a política não desmerece ninguém. Até eu acho que o mundo, o Brasil, o dia a dia, a nossa casa precisa, a gente vive em função de política. Né? Mas o caso do Flávio Dino tem um agravante, sabe por quê, Cícero? Ele diz e desdiz, ele pega embate público com parlamentares, ele não tem palavra no que ele fala, ele disse que estava lá assistindo de camarote, depois ele disse que não estava, ele disse que vai entregar as câmeras, depois ele não entrega as câmeras, ele é todo problemático, ele não tem altura, não tem envergadura para um cargo muito sério, Cícero. Ele se envolve, recebeu 3 vezes no Ministério da Justiça uma pessoa que não deveria nem passar na porta. Mas peraí. E o cara não foi demitido, não vê não, Ramon. Ele recebeu. Não, o Ministério da Justiça, eu não falei ele, pessoa. Você disse ele recebeu. Falei o Ministério da Justiça, é competência dele. Foi ele que outra recebeu? Coisa, não foi ele que recebeu. Então refaz o que não, pois é, mas eu falei Ministério da Justiça. Outra coisa, ele não demitiu o telespectador. Os dois funcionários que receberam a dama do tráfico, ele não demitiu. Portanto, se ele não demitiu, ele é cúmplice. Muito bem. Bolsonaro é cúmplice do hacker? Eu vou tentar concluir. Porque o Bolsonaro agora. recebeu. Eu vou tentar concluir agora, mas é o que eu estava falando. Sim. Eu apenas disse, né, que o fato de uma pessoa qualificada para isso ou para aquilo, né, que tenha uma qualificação de excelência, de maneira alguma o fato de entrar para a política ou receber uma indicação política, né, apaga o histórico que essa pessoa tem de capacidade, de competência, e isso é quem quer que seja. E aí eu citei o Hélio Costa como exemplo, que para mim foi um excelente correspondente internacional e da Globo.